Quando eu devo operar a minha coluna vertebral? Quando eu devo fazer uma cirurgia no meu joelho? Quando eu devo fazer uma cirurgia no meu quadril ou no meu ombro? Deixa eu só registrar aqui uma cirurgia na coluna ou no joelho? Na coluna barra joelho. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os critérios clínicos que fazem com que a gente decida se o paciente deve ser encaminhado para cirurgia ou não, tá? É claro que a gente tem que declarar todos os conflitos de interesses possíveis da nossa profissão. Eu, como fisioterapeuta, eu sempre vou querer vender um tratamento para você que é paciente e está sofrendo com dor. O colega médico sempre vai querer vender um procedimento ou uma cirurgia para você que está sofrendo com dor. Porque nós, mesmo que nós estejamos agindo de boa fé, nós acreditamos que o nosso tratamento vai funcionar para você. Ora acreditamos nisso por ignorância científica, por não conhecer métodos de pesquisa científica, ora acreditamos nisso por puro empirismo, né? A gente estudou aquilo, não sabe se é baseado em evidência, mas a gente acredita que aquilo vai te ajudar. E existe ainda uma terceira via, onde o profissional realmente sabe que aquilo não funciona, só que o viés financeiro é extremamente grande, como é no caso de procedimentos como bloqueios dentro de centros cirúrgicos. Bloqueios e procedimentos de cirurgia que variam aí entre 8, 12, 60, 120, 200 mil reais. Então o conflito de interesse é muito grande. Tá? Então nem sempre a indicação da cirurgia para sua coluna, para o seu quadril, para o seu joelho ou para o seu ombro vai ser uma indicação pautada no que você precisa, mas sim no viés financeiro do profissional. Como eu disse, eu também declaro o meu viés de interesse. Afinal, a gente tem tratamentos aqui que variam de preço de 1.200 até 15 mil reais, a depender do tratamento que o paciente contrata. Então a gente também ganha dinheiro com o serviço que a gente presta e nada de errado com isso. Mas afinal, além da opinião dos profissionais, o que é que a gente tem de critério científico para prescrever uma cirurgia? Então, várias sociedades médicas, várias associações internacionais, várias associações de especialidades médicas e de fisioterapia conseguem reunir guidelines de prática clínica, que são documentos científicos que dizem quais são as melhores intervenções para determinadas condições, tá? Então vamos supor que você tem uma dor no ombro. Sua dor no ombro pode ser secundária a uma bursite, a uma tendinite, a uma ruptura parcial do manguito rotador, a uma síndrome do ombro congelado, né? Você pode ter um processo de uma doença de tecido mole, você pode ter uma artropatia severa. Você entende que a dor é no ombro, mas os diagnósticos são vários e, portanto, os tratamentos são vários. Então, o que é que o guideline fala? O guideline pega assim, sua dor lombar, ela é específica ou é inespecífica? Caio, me explica o que é isso. Explico agora. Uma dor lombar que é específica, ela é causada por alguma coisa. Ou seja, você tem uma estenose central, você tem uma espondilolistese sintomática, você tem uma hérnia de disco que gera radiculopatia, beleza? E o que é uma dor lombar que é inespecífica? Os achados da sua ressonância magnética, elas não justificam o seu sintoma. Você tem lá abaulamento, protusão, tem uma compressão nervosa, mas é tudo incipiente. É tudo alteração compatível da sua idade, do seu gesto de trabalho, do seu gesto esportivo, do seu sedentarismo, do seu estilo de vida. Não é nada que explique por que dói. Entende? Sua dor também ela é multidimensional. Ela pode ser influenciada pelo seu nível de estresse, pelo nível de sedentarismo, pelo seu excesso de responsabilidade, pelo seu nível de autocobrança, pelo seu nível de cobrança externa, por problemas financeiros, por privação de sexo, excesso de ansiedade. Tudo isso ativa o seu sistema nervoso central, desencadeando dor, influenciando na sua dor.
Então, na dor inespecífica, eu não encontro uma causa. O paciente, ele não teve um trauma, uma queda, um acidente para justificar a dor. Ele não tem incontinência urinária ou fecal junto com a dor. Ele não tem perda de peso sem motivo. Ele não tem febre, ele não tem anestesia na genital, né? Ele não tem nenhum desses sinais. Portanto, eu acabei de ensinar você a separar o que é uma dor lombar específica, que compreende cerca de 6 a 10% dos casos, e o que é uma dor lombar inespecífica, que compreende aí entre 90 e 94, 96% dos casos. Tá? Uma vez que você diferenciou se a dor é específica ou se a dor é inespecífica, a gente vai entender quais são os critérios que vai indicar o paciente para cirurgia. Então vamos lá. O paciente não tem sinais de patologia grave. Lembra? Falei agora? Febre junto com a dor, incontinência urinária ou fecal, anestesia na genital, ele não perdeu força, ele não está perdendo peso sem motivo, ele não sofreu trauma, que é do acidente que justifica o aparecimento do sintoma. Ele consegue ficar na ponta do pé, ele consegue ficar no calcanhar, ele não tem um déficit neurológico progressivo. Ele não está piorando ao longo do tempo. Caio, mas eu tenho 30 anos de dor. Em 30 anos, sua dor, por mais que ela seja contínua, você teve escapes que te levaram à emergência e reduziram esses escapes que a dor voltou a ser contínua. Sua dor contínua se transformou em recorrente. Ela tá lá o tempo todo, passa 2, 3, 4 dias, 2 semanas, ela sumiu por 3, 4 dias e ela voltou. Essa variabilidade indica que você não tem uma piora progressiva, um déficit neurológico com uma piora progressiva. O que é que seria a piora progressiva? Você tem uma dor na lombar, uma dor no joelho, e ela começou há 6 meses atrás, e de 6 meses para cá você só tem piorado progressivamente. Não somente na intensidade da dor, mas na sua capacidade funcional. Capacidade de dobrar o joelho, capacidade de subir e descer a escada, capacidade de sentar no vaso sanitário, capacidade de pegar um objeto no chão, carregar seu filho ou seu neto no colo. A piora não pode ser só da dor. A piora ela é neurológica também. Entende? Então, a maioria esmagadora dos casos de dor lombar, de dor nos joelhos, de dor nos ombros, de dor nos quadris, não apresentam um déficit neurológico progressivo. Não apresentam nenhum desses sinais que eu acabei de te explicar aqui. E o que é que isso significa? Isso significa que você não tem que a probabilidade de você ter algo grave é muitíssimo raro. É muitíssimo raro. Você não tem necessidade nenhuma de fazer uma ressonância magnética. Você tem que partir dali para um fisioterapeuta musculoesquelético para você fazer um tratamento adequado. Beleza? Uma vez que você entendeu isso, a gente precisa te explicar o que é tratamento conservador. Porque quando você sai do médico, o médico te diz assim, não vamos operar de cara não. Vamos tentar o tratamento conservador. E você acredita que o tratamento conservador é fazer uma injeção de diprospan, de dodecadron, fazer um ácido hialurônico, um PRP. Você acredita que o tratamento conservador é usar um injetável, é fazer um tratamento intervencionista? Não, isso não é conservador. Isso é paliativo. Só qual a utilidade de um tratamento que é paliativo? Imagina que você é empresário e você vai fechar um negócio que vai mudar a sua vida e a vida da sua família em Portugal daqui a 4 dias. Em 4 dias, nenhuma fisioterapia do mundo vai tirar você de uma crise, de um travamento articular, a ponto de você poder viajar em paz. Nesse caso, o fisioterapeuta e o médico, eles precisam te indicar um procedimento intervencionista, um bloqueio, um injetável, uma infiltração, para que você mascare o sintoma, consiga viajar menos desconfortável, feche o negócio da sua vida, faça a prova que você quer passar, o concurso que você quer passar, faça a prática esportiva que você tinha marcado, o campeonato, seja lá qual for o seu compromisso. E quando você executar a tarefa que você tem que executar, você voltar e iniciar de fato o tratamento. Então, esses tratamentos que eu acabei de citar para você, eles não são conservadores. Caio, o que é tratamento conservador? Tratamento conservador é fisioterapia musculoesquelética somado, se necessário, a
medicações específicas que ortopedistas, neurologistas, anestesiologistas, ou seja, médicos da dor, podem prescrever para você. Geralmente essas medicações são gabapentinoides, são antidepressivos duais ou tricíclicos, são analgésicos opioides, né? Às vezes até ansiolíticos. Caio, você está me dizendo que eu tenho que fazer o seu tratamento mais essas medicações? Em alguns casos, sim. Na maioria esmagadora dos casos, basta fazer a fisioterapia. Mas em alguns casos, a fisioterapia precisa da ajuda médica para que você tolere os exercícios que a gente tem que fazer. Beleza? Então, isso é de fato o tratamento conservador. Ainda dentro do tratamento conservador, pessoal, eu estou fazendo essa live aqui de supetão sem avisar ninguém, porque eu realmente estou indignado com as coisas que eu escutei hoje aqui no dia de consultório, né? Nas falsas expectativas que profissionais da saúde passam para pacientes com dor. Mas voltando ao ponto, ainda falando a respeito de tratamento conservador, a somatória da fisioterapia musculoesquelética com a medicação da anestesiologia pode ainda precisar da terapia cognitiva comportamental, da terapia dialética comportamental, da terapia de aceitação e compromisso, que são ferramentas de quem? Dos psicólogos. Dentro da psicologia, se o transtorno psicopatológico identificado pelo psicólogo for muito intenso, muito severo, muito frequente e gerar mais incapacidade, mais medo e mais dor para esse paciente, esse psicólogo que está trabalhando com paciente com dor, ele pode requisitar que você passe num psiquiatra. Porque o psiquiatra ele vai usar medicações específicas para rebaixar, se necessário, o alerta do seu sistema nervoso central, que está hiperexcitado como se você tivesse apenas um cabo, mas esse cabo tivesse 10 tomadas enfiadas na mais alta voltagem. E aí o que é que acontece com você? Você fica hiperreativo. Então, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui e vocês estão percebendo o quê? Meus ombros querendo se aproximar da orelha. E quem é que faz isso? O trapézio. Tem alguma chance do meu trapézio aqui estar tenso? Está extremamente tenso. Eu estou com dor na escápula direita aqui. Tá? Então, essa hipervigilância, esse hiperfoco, esse automonitoramento vem da hiperreatividade do sistema nervoso. E essa hiperreatividade do sistema nervoso pode não ser normalizada só com o meu tratamento. Não quer dizer que o meu tratamento não vai te ajudar. Ele vai te ajudar muito. Mas em alguns casos, a gente precisa desse arsenal de terapias para melhorar uma dor lombar, para melhorar uma dor no quadril, para melhorar uma dor no joelho. Uma vez que, escuta o que eu vou te falar agora, uma vez que você tentou realizar esse arsenal, você passou no físio, o físio falou, olha só, os exercícios estão muito doloridos para você, você não está tolerando as atividades que a gente precisa te expor, eu preciso que você vá no médico anestesiologista, porque ele vai usar uma medicação para me ajudar. Aí, geralmente, a combinação da físio com o médico já acelera absurdamente o tratamento fisioterapêutico. Mas muitas vezes existem barreiras de recuperação psicológicas. Por exemplo, um paciente que está perdendo qualidade de vida e função, perdendo o senso de utilidade. Né? Ele não consegue mais carregar a neta no colo, ele não consegue mais jogar o futebol uma vez na semana que ele jogava, ele não consegue sequer fazer as coisas de casa sozinho, está tendo que gastar dinheiro com um diarista para fazer as coisas, porque a dor está piorando. Quando a pessoa, seja idosa ou não, perde o senso de utilidade, o que é que acontece com o padrão de pensamento? O padrão de pensamento se torna ruminativo, repetido, e esse padrão ruminativo transforma você em um paciente catastrófico. Então você tem vários pensamentos automáticos que fazem projeções futuras que são catastróficas de acordo com o cenário que você vive. Se você está nesse cenário, pode ser que o físio e o médico precisem de um psicólogo. O psicólogo ele vai intervir com você com terapia cognitivo-comportamental para fazer uma desfusão do seu padrão de pensamento e você desassociar todas essas projeções futuras da sua condição atual. Se isso não for suficiente, ele vai tentar técnicas de reestruturação cognitiva
para desencadear em você novos pensamentos que modifiquem seus comportamentos, e essa dupla de modificação de pensamento e comportamento façam com que você tenha o quê? Lembra aí, quem é que lembra? Você modificou o pensamento, alterou o comportamento, e aí esse profissional vai fazer com que você tenha o quê? Mudança de pensamento com mudança de comportamento gera uma mudança no sentimento relacionado à frustração com sua dor. E essa frustração com sua dor vai fazer o quê? Fazer com que você piore. Na técnica de reestruturação cognitiva, o psicólogo vai dar espaço para que você venha com menos crenças irracionais para o nosso tratamento fisioterapêutico. Mas ainda assim, o psicólogo pode não ser suficiente, porque você não está só com pensamentos disfuncionais. Você tem transtorno psicopatológico. Agora o humor deprimido, derivado da sua tristeza, desencadeou a anedonia. Você não tem mais vontade de fazer nada. Você falta fisioterapia, você não toma medicação como o médico mandou. E aí você já tem um sintoma de quê? De transtorno depressivo maior. Então esse psicólogo vai acionar um psiquiatra para entrar com a medicação, para combater a anedonia e o tratamento em conjunto prosseguir por 12 a 24 semanas. Se esse tratamento prosseguir por 12 a 24 semanas e você ainda assim não melhorar, continuar com nível de dor, com nível de incapacidade, com nível de sofrimento psicológico associado ao problema, aí sim nós podemos dizer o quê? Nossa, esse paciente, ele falhou no tratamento conservador. Uma vez que ele falhou no tratamento conservador, aí nós podemos pensar em acionar um cirurgião, para que você tenha uma intervenção invasiva. O que é que está acontecendo hoje? O paciente chegou aqui, foi avaliado, trouxe 6 sacolas de exames de imagem, ressonância magnética, ultrassonografia, eletroneuromiografia, e pediu para eu analisar. Antes de analisar, qual é o nosso procedimento? Qual que é a propedêutica da fisioterapia musculoesquelética? A gente levanta o paciente, testa os movimentos da articulação que dói em múltiplas direções, testa os movimentos das articulações acima e imediatamente abaixo da articulação que dói em múltiplas direções. Esses testes de movimento vão nos dar uma resposta sintomática, isso é, o paciente vai ter perda de movimento mínima, moderada ou severa, e o paciente vai ter dor leve, moderada ou severa. Então, cada anotação de cada movimento testado vai dar uma resposta para a gente. A combinação desses movimentos vai expor o paciente a uma direção específica. A gente vai testar essa direção específica que foi exposta na avaliação para ver se o paciente muda essas referências. Então, vou ser bem didático aqui agora para você. Imagina que você tem uma dor no quadril e aí você não aguenta ficar sentado. E aí, se ficar sentado é uma dor que te tira da posição. E aí, o que é que você faz? O que é que a gente faz? Cruza a perna. Quando você cruza a perna, sua dor piora. Aí a gente pede para você descansar. Depois a gente pede, cruza a perna de novo. Aí a dor piora outra vez. A gente coleta essa informação como uma referência. A gente sabe o que te faz pior. A gente sabe o que faz você continuar com a dor igual. E a gente sabe o que faz você aliviar a dor. Ao anotar essa referência e testar os movimentos, a gente vai perguntar a você depois. Cruza a perna agora depois desse exercício que eu prescrevi. E aí você vai me dizer se está melhor, pior ou igual. Então não basta que eu diga para você, olha, o tamanho do seu movimento melhorou, você está rodando a cabeça melhor, você está levantando o braço melhor. Olha onde seu braço está indo aqui atrás. Seu braço não ia aqui, seu braço ficava no bumbum. Você tinha um déficit de rotação interna tão grande e agora você está jogando o braço praticamente na escápula, você está muito melhor. O paciente percebe, só que o paciente não quer essa melhora que a gente está proporcionando. O paciente quer a melhora da função que ele perdeu. Então não adianta eu melhorar em tudo e na hora dele sentar para se concentrar para estudar para o concurso ou para sentar no escritório dele de trabalho, de direito, de odontologia, de fisioterapia, no consultório médico, ele continuar com a mesma dor igual. Eu preciso mostrar para ele, olha, cruza a perna agora. Tá vendo como tá mais confortável cruzar a perna? A referência do paciente precisa mudar. E isso acontece em cerca de 75% dos casos.
na grande maioria dos casos, a gente consegue modificar uma referência do paciente praticamente de forma imediata. E o que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que o seu caso vai melhorar muito rápido. Agora é claro, né? Rápido é relativo. Rápido para mim pode ser uma coisa, rápido para você pode ser outra. Principalmente é, em comportamentos imediatistas. Principalmente naquele paciente que está fazendo uma consulta de emergência, querendo um horário extra porque está em crise e está achando que a gente vai fazer milagre, porque ele tem uma prova de corrida agora no final de semana. Se você é esse paciente, eu te oriento, olha, não me procura. Não me procura porque o meu discurso é muito claro. Tratamento de dor, ele é processo. Se o tratamento de dor é processo, não existe a mágica que é vendida pela internet de deitar o paciente, instalar ele todo, colocar agulhinha de acupuntura, fazer liberação miofascial, ventosa e o paciente, uau, sair muito melhor daquela consulta. Você vai sair melhor. Em cerca de 72 horas, sua dor vai estar exatamente igual. E você vai ter aquela sensação de frustração por ter investido dinheiro no tratamento paliativo. Então, os pacientes que me procuram são pacientes que estão extremamente comprometidos com seu próprio resultado, dispostos e organizados para seguir um processo. Porque, por exemplo, eu tenho várias estratégias de conversão de clientes. E eu vou falar duas para você aqui agora. Existem épocas que a gente está com uma demanda muito grande, que a gente joga o preço da consulta lá para cima, variando em até R$ 600, para filtrar quem chega. Quem é curioso não vai pagar R$ 600 na minha consulta. Como eu já estou com a demanda cheia, eu jogo o preço lá para cima para quem vier ser um paciente extremamente comprometido. E isso sempre funcionou. Quando a nossa demanda cai, a gente tem uma sazonalidade como todos os profissionais da saúde, existem meses que são maravilhosos e meses que são ruins. Então, nos meses ruins, a gente joga o preço da consulta lá para baixo, para quebrar esse filtro e trazer para a gente o máximo de pacientes possível para a gente selecionar quem é o paciente que vai seguir o tratamento. E aí, dentro dessas estratégias de conversão, a gente recebe pacientes de todos os públicos. A gente recebe empresário que tem 200 funcionários. A gente recebe aquele vendedor da loja do shopping tal. Nada, enfim, sem julgamento de profissão. O que a gente quer dizer para você aqui é que a gente atende todos os públicos. Da classe A a A+, para a classe C. Às vezes até classe B. Então, quando a gente atende todos esses públicos, a gente tem uma diferenciação muito grande. A gente sabe quem é o paciente que é curioso e a gente sabe quem é o paciente que é comprometido. O paciente comprometido, ele segue o tratamento por essas 12 a 24 semanas no mínimo. E quando ele falha, somente quando ele falha, a gente indica a cirurgia. Eu expliquei tudo isso e dei essa volta gigante para você entender que tratamento conservador não é medicação, infiltração injetável. Não é você deitar e receber uma máquina tecnológica que vai fazer o tratamento por você. Tratamento conservador consiste em educação para que você entenda como o seu problema funciona. Tratamento conservador consiste em exposição gradual aos movimentos que você sente dor. A gente vai pegar um movimento e desmembrar esse movimento em 3, 4 partes, fazer a parte mais fácil, ir para a parte moderada, ir para a parte mais pesada, até você, através da execução da decomposição desse movimento, realizar a tarefa que você quer voltar a fazer. Isso é exposição gradual. Depois da exposição gradual, a gente vai precisar colocar você no nível de condicionamento físico acima do condicionamento que você chegou. E Caio, como é que a gente mede isso? História prévia, análise pregressa do nível de atividade física do paciente. E principalmente o nível de atividade física do paciente no momento que ele teve a lesão. Então, a gente precisa transmitir esse conhecimento à população leiga, porque quando o paciente chega aqui com a sacola de ressonância magnética, ele fala assim, olha, eu tenho artrose na coluna e tenho artrose no joelho. O médico me explicou que tem um lado aqui comprimindo o nervo e que ele vai tirar isso daqui numa cirurgia e que 45 minutos depois você vai sair daí, você vai sair da cirurgia e vai voltar para casa, a cirurgia é super tranquila,
Olha o argumento. E isso aqui que está causando sua dor. Eu acabei de falar para vocês no início dessa live que cerca de 6 a 10% das dores são inespecíficas, não tem causa detectável. Tem influência de múltiplas condições, de múltiplas esferas da vida. Como é que um cara olha para uma ressonância magnética do exame físico de um paciente que não perdeu força, que não perdeu sensibilidade, que não tem febre junto com a dor, não tem incontinência urinária ou fecal, não tem anestesia na região genital, não sofreu trauma, queda ou acidente, não está perdendo peso sem razão, e diz para aquele paciente que achou a causa da dor porque viu uma protusão batendo ali no nervo e vai fazer uma cirurgia daquela protusão. Você parou para pensar qual o valor que o seu plano de saúde vai pagar por essa cirurgia? Então existe um conflito de interesse absurdo, principalmente nesses profissionais que fazem medicina intervencionista, em única e exclusivamente ganhar o seu dinheiro. Única e exclusivamente ganhar seu dinheiro. Porque se o paciente... A ressonância, pessoal, ela não fala muita coisa. A ressonância só exclui coisa grave. Câncer, infecção, tetraparesia espástica tropical. O paciente descarta fratura, tuberculose óssea. Mas a ressonância não mostra por que dói. Tudo que está ali na sua ressonância são coisas que já estavam ali antes de você ter a crise de dor. E se antes de você ter a crise de dor, independente do tempo, eu sempre falo isso é um lema do nosso trabalho. Não importa o tempo de lesão, não importa qual o seu diagnóstico, não importa sequer a sua idade, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar com as ferramentas da fisioterapia musculoesquelética, saberemos identificar qual é o profissional adequado para ajudar você da melhor forma possível. Então aqui você não fica sem direcionamento. Esse é o lema do nosso trabalho, nossa filosofia de vida. Então quando o profissional faz um negócio desse e pensa só exclusivamente no seu dinheiro, você está à mercê do sistema de saúde. Porque o sistema de saúde, através dos planos de saúde, através das consultas populares, não são todos, toda generalização é burra, te coloca na mão de profissionais que dependem do sistema. Então, por exemplo, imagina que eu sou um médico e estou trabalhando numa emergência de um hospital dando plantão, e aquele hospital tem um convênio com a clínica de ressonância magnética. E a clínica de ressonância magnética está dentro daquele hospital. Quando o paciente chega para você e você é um bom médico, gente, exame físico musculoesquelético é ensinado para médico, é ensinado para fisioterapeuta, é ensinado para enfermagem que atua em ortopedia, é ensinado para várias profissões. Não é nada exclusivo de nenhuma profissão. Todo mundo tem que saber fazer essa bagaça. Então, quando você é um bom médico, você faz o exame físico no paciente, mas você sabe que você tem que pedir a ressonância. Porque se você não pediu a ressonância, o ticket daquele paciente para o hospital cai. Porque ressonância é de R$ 700 e se tiver contraste vai até R$ 1.500, R$ 2.000. E o plano de saúde paga. Eles fazem um relatório lá bonitinho, o plano de saúde vai lá e paga. Só que os planos de saúde, eles já entenderam o seguinte: eu estou liberando procedimento adoidado para esse paciente. E esse paciente está aqui há 10 anos com dor e eu já liberei bloqueio, já liberei ressonância, já liberei eletroneuromiografia, já liberei terapia medicamentosa, bloqueio venoso e esse paciente não melhora. Tem alguma coisa errada com quem está prescrevendo o tratamento. Então os planos de saúde que estão tendo custo-efetividade hoje, que são os mais acessados, estão pedindo relatórios pesados para esses profissionais para poder autorizar. E aí o beneficiário, ele acha o seguinte: ele acha que o plano não quer atender ele. O plano quer te atender, e o plano quer te atender com a terapia mais eficaz possível para você não precisar do plano de novo. Faz sentido? Porque senão o plano vai desembolsar muito mais dinheiro do que o que você está pagando para ele e não vai lucrar. E isso, apesar de todo o sistema, o faturamento dos planos de saúde está na casa de trilhão. Né? Do ano passado foi para casa de trilhão. Então tá dando certo para eles, dando certo para você ou dando errado para você. Então quem é que tem que mudar isso? Quem tem que mudar isso não sou eu como terapeuta, não é o médico como assistente, não é o enfermeiro. Quem tem que mudar isso é você que é beneficiário.
sabendo quando procurar um profissional dentro do seu plano de saúde e sabendo quando o profissional do seu plano de saúde só vai colocar você refém do sistema, sem ensinar o que você tem que fazer. Então, veja bem, quando você acredita que a artrose é a causa da sua dor, qual é a única solução possível? Visto que a artrose é envelhecimento das articulações, artrose, ose de processo degenerativo, artro de articulação. Você acredita que eu não tenho artrose? Eu tenho 36 anos. Eu tenho artrose em todas as minhas articulações. Porque a partir dos 20 anos, as articulações começam a envelhecer. E se você for sedentário, elas envelhecem mais rápido ainda. Então, a artrose que está no seu joelho direito é a mesma artrose que está no seu joelho esquerdo. A artrose que está no seu ombro direito é a mesma artrose que está no seu ombro esquerdo. A artrose que está na sua lombar é a mesma artrose que está na sua cervical. Por que será que só o joelho direito dói? Que só a lombar dói, visto que as articulações têm a mesma idade? Essa pergunta parece uma piada, né? Mas muita gente não para refletir nisso. A artrose só é causa de dor quando sua dor é nociceptiva química inflamatória ou neuropática ou nociplástica sobreposta. Ela não é nem causa, é influência de dor. Para isso, a sua artrose precisa estar em graus severos, graus 3 a grau 4. E você precisa estar com indicação de prótese. Então, são raríssimos os casos que a dor é específica nesse sentido. Menos de 10% dos casos. São raríssimos. A maioria dos casos de artrose são achados acidentais de ressonâncias magnéticas mal prescritas. Por exemplo, o paciente que eu avaliei hoje não tem nenhum sinal de exame físico que justifique a prescrição de uma ressonância magnética. Mas o cara tem ressonância do ombro direito, ressonância dos dois joelhos, ressonância da bacia e ressonância da lombar. Por quê? Ele passou por um processo que nós chamamos de overdiagnosis. O overdiagnosis é quando os profissionais prescrevem muitos exames para achar muitos diagnósticos e para justificar o tratamento que eles querem vender. Tá vendo como tá isso aqui na fotografia? Ressonância é a foto de você por dentro. Imagina que você está tirando uma foto de você por fora. O que é que seria alteração aqui? Ó, linha de expressão. Ó, mancha na pele, espinha que espremeu, ó. Cabelo falhando. Me bota mais 10, 15 anos mais velho aí. Cabelo falhando e esbranquiçado. Tudo isso para ressonância, na fotografia que eu estou usando como analogia, vai ser alteração. Só que quando você vê que é por dentro, você acredita que tem algo danificado. Mas vários estudos mostram que as pessoas sem dor já têm todas essas alterações. Quer ver uma outra explicação suja que profissionais de saúde dão? Você está vendo aqui seu joelho? A foto do raio-x, ó. A foto da ressonância tá, ó. Tem espaço aqui do lado de fora, mas não tem espaço aqui do lado de dentro, ó. Tá osso com osso. O desgaste tá muito grande. A gente tem que fazer uma cirurgia. Porque senão, aí o medo entra. Porque senão você vai ficar sem andar. Você quer ficar dependente? Você tem que operar para resolver isso aí. Outra coisa que o paciente me falou. Cara, eu já fiz bloqueio. Deixa eu ler para você o relato dele, tá? Deixa eu ler para você o relato dele. Ó, presta atenção. Meu problema com as dores lombares e joelhos me acompanham há mais ou menos 30 anos, ambas acompanhadas com ortopedistas onde solicitam raio-x e ressonância. Em seguida de fisioterapias diversas e até acupuntura. Sempre dá uma melhorada e volta tudo novamente, né? Sem falar os períodos de crise, que muitas vezes me deixa sem andar. Sigo para emergência, me aplicam as bombas de praxe, aí melhora por um bom tempo. Até bloqueio já fiz e não deu nenhum resultado. Com o passar dos anos, fui abandonando os esportes, ó, o aumento da incapacidade, fui abandonando os esportes, ao ponto de até perder a locomoção motora das pernas. Os joelhos me proíbem de ficar subindo escadas, agachar e fazer qualquer coisa que seja abaixo da cintura. E a lombar, hoje as dores são constantes.
Não posso pegar qualquer tipo de peso, não posso ficar sentado ou em pé por muito tempo. A coluna trava, dói com movimentos iniciais. A primeira dobradura do dia para dobrar na pia para escovar o dente é extremamente dolorida. Depois passa. Tenho passado várias noites sem dormir, com as dores nas pernas e com muita frequência na perna direita. O diagnóstico dos joelhos é artrose. O diagnóstico da lombar é hérnia. Aí quando eu fui ver a ressonância dele, nem hérnia ele tem. Ele tem uma protusão muito leve que entra em contato com o canal neural, mas não oblitera o canal. E o exame físico dele não tem perda de sensibilidade, não tem perda de força, incontinência urinária fecal e todas aquelas perguntas que a gente faz, que são perguntas especiais para reduzir a probabilidade de doenças do sistema nervoso, doenças do aparelho locomotor. Então, a história dele, pautada na ressonância, está compatível. Mas a história dele, quando a gente vai examinar ele fisicamente, está completamente incompatível. Ou seja, a necessidade de ele ter todos esses exames e ter passado por todos esses procedimentos que ele falou era zero. Foi perda de tempo, foi aumento de frustração. E frustração é o quê? Barreira de recuperação. Se eu tenho barreira de recuperação porque o tratamento anterior foi mal sucedido, como é que eu vou para o próximo tratamento? Eu vou achando que é mais um profissional que quer me vender e me enganar só para ganhar meu dinheiro? Ou eu vou altamente esperançoso, com minha autoeficácia lá em cima, sabendo que eu vou aplicar tudo que eu vou aprender para aquele paciente? É claro que eu não vou com autoeficácia lá em cima. Quando eu vou para um profissional buscar um tratamento, eu tenho que valorizar isso, porque mesmo frustrado ele continua tentando melhorar, buscando opiniões de profissionais de saúde, mas eu vou com aquele pé atrás, eu vou cético. E o seu nível de ceticismo com o próximo tratamento também é considerada o que chamamos de expectativa negativa. E aí combina todos esses fatores de mau gerenciamento que eu acabei de citar, associado a todos os fatores de barreira de recuperação por frustrações de tratamentos anteriores, o paciente não engaja num tratamento adequado, vai para a cirurgia. E aí qual o dado que a gente tem dos procedimentos cirúrgicos em pacientes com dores crônicas, mais de 3 meses, no caso aqui paciente com 30 anos de dor? A gente tem dado de evidência científica de 54% das cirurgias funcionarem e 46% não. E o paciente entrar em síndrome de falha cirúrgica. Ele operou e, teoricamente, corrigiu o problema que o ortopedista identificou na ressonância, mas ele continua com dor e continua com incapacidade. E aí? Eu tenho um paciente motivado para o próximo tratamento, para intervenção pós-operatória, ou eu tenho um paciente extremamente frustrado, com mais uma barreira de recuperação, que talvez precise entrar com antidepressivo, mais psicoterapia somada à fisioterapia? Então, o resumo da ópera é: à medida que eu vou escolhendo tratamentos que são equivocados para a minha condição, eu vou ajudando o meu problema a cronificar. Entende? E aí eu caio no ciclo vicioso. Então, qual que seria o mundo ideal? Vou te dizer qual que é o mundo ideal. Eu vou viver para ver isso acontecer. Isso já acontece no Canadá, em alguns estados dos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália e vai acontecer aqui no Brasil muito em breve. Nos pronto atendimentos ortopédicos, o profissional de primeiro contato será o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele vai ter uma avaliação própria para identificar se o paciente responde ou não responde a movimento. O paciente que responde a movimento não será encaminhado para ortopedia especializada. Vai ficar num programa de 6 a 12 semanas de fisioterapia musculoesquelética com total autonomia e sem dependência de aparelhos. Ele vai aprender qual é o racional por trás do tratamento da dor baseado somente em movimento e educação, que é o que a gente sabe hoje que funciona. É isso que ele vai aprender. Já o paciente que na triagem ortopédica, dentro do pronto atendimento, não receber, não responder a movimento, esse paciente ele vai ser encaminhado para ortopedia especializada. Porque se ele não responde a movimento naquele momento, talvez ele precise de infiltração, de medicação, para começar a fisioterapia junto. E aí isso vai economizar muito do sistema de saúde, vai gerir melhor os pacientes. E, rapaz, quem é que quer ficar tomando remédio para dor? Você quer? Eu não quero. Eu sei que se eu precisar, eu vou usar o tempo que o médico determinar. Mas a minha torcida
Minha torcida é de que eu não quero precisar. E se eu não quero precisar, eu vou fazer o que tem que ser feito para não precisar de remédio. É um ato consciente. E a gente já tem dado disso, né? Sociedade Norte-Americana de Cirurgia de Coluna, a NES, deu uma palestra há uns 2, 3 anos atrás, fez um congresso há 2, 3 anos atrás, em que um dos palestrantes, ortopedistas, treinados em avaliação de movimento, mostraram que os pacientes que estavam na fila para cirurgia ortopédica fizeram essa triagem e 74% saiu da fila de cirurgia porque passou a responder a movimento e melhorou. Tem dado disso documental também da pandemia. Na pandemia, as cirurgias eletivas foram canceladas. E aí, quando as cirurgias eletivas voltaram a ser realizadas, os hospitais começaram a ligar para os pacientes e os pacientes, não precisa mais não, eu já melhorei. Os pacientes desistiram da cirurgia porque o tempo, a história natural, fez com que eles melhorassem do sintoma. E é isso que acontece com a maioria esmagadora dos pacientes. Se você está em crise com travamento de coluna, de pescoço, de joelho, de ombro, de qualquer articulação, de ATM, anota esse tempo que eu vou te dizer. Nas primeiras 72 horas, seu corpo vai lutar para reduzir seu sintoma e te tirar da crise. Passou as 72 horas, você continua mal, os primeiros 10 dias, seu corpo ainda está lutando para te tirar da crise. E aí, quando você percebe que 72 horas a 10 dias, seu sintoma começa a diminuir, opa, calma, talvez eu não precise fazer nenhuma loucura. Talvez meu corpo esteja dando conta. Deixa eu respeitar meu corpo aqui. Passou 10 dias, você continua mal, você tem uma janela de até 6 semanas para 60% dos casos melhorar sozinho, sem nenhum tratamento. A maioria esmagadora vai melhorar com 6 semanas. Passou 6 semanas, você tem aí de 12 a 52 semanas, 12 a 56 semanas, você tem de 3 meses a 1 ano, para 88% dos casos melhorarem sem tratamento. Ou seja, quem é o paciente que chega aqui para mim? É o paciente, são 12% dos casos que não melhoraram com isso que eu acabei de te explicar. E o que é isso que eu acabei de te explicar? Eu te expliquei sobre a história natural do problema. Uma vez que você entende o que é história natural e não se submete a tratamentos desnecessários, o que é que vai acontecer? Você vai abrir uma janela para seu corpo se recuperar. Você vai evitar várias cirurgias. E você vai aprender a procurar profissionais que conhecem esse critério. Melhor ainda, você vai aprender o critério para não depender da opinião dos profissionais. Quem imagina que você está na frente de um ortopedista e na frente de um médico intervencionista? Vê bem, eu quero te vender um tratamento conservador de 3, de 6 meses, de 12 meses. O ortopedista quer te vender uma cirurgia. O médico intervencionista quer te vender vários bloqueios antes de operar. Cada um, eu, o ortopedista e o médico intervencionista, cada um vai ter um discurso que vai amedrontar você em relação ao tratamento do outro. No fim das contas, como é que você fica? Morrendo de confusão e você fica confuso e sem saber se aquele profissional está sendo honesto com você. E aí, o que é que eu coloco no meu discurso e que eu oriento você que é profissional da saúde a colocar? Veja bem, eu não quero que você acredite em nada do que eu falo. Porque eu tenho um viés de interesse muito grande, eu quero te vender um tratamento, eu vivo disso, eu dependo disso. Só que eu trato você como se você fosse meu pai, como se você fosse minha mãe, como se você fosse minha filha, minha mulher. Então eu quero o melhor para você. E para mim, a minha opinião é que o seu tratamento vai compreender isso e aquilo, vai durar esse e aquele tempo e você vai fazer X e X consultas. O valor desse tratamento inteiro é X, eu consigo parcelar em até 12 vezes e fica a seu critério como é que você vai querer pagar. Tá bom? Agora você fica aberto a procurar qualquer outra opinião de profissional e fazer o que faz mais sentido para você. Só te digo uma coisa, teste o que eu te pedi. Porque a maioria dos pacientes que testam o que eu peço, eles começam a melhorar e as explicações começam a fazer sentido. E eles veem a viabilidade de, caramba, realmente, eu estou pagando um preço mais alto aqui para tratar com Caio. Porque Caio não é um profissional barato. E de fato eu não sou e nem quero ser, nem quero ter essa fama do profissional mais barato. Eu quero ter a fama do profissional que você, ó, é ele que resolve. Então, qual que é o preço dele? É esse, eu vou fazer o que for para pagar o preço dele. Eu quero ter essa fama. Beleza? E quando,
Quando é que vira a chave do paciente? Quando ele enxerga a viabilidade disso. Eu vou pagar um valor mais alto para Caio, mas Caio me ensina o que eu tenho que fazer para eu não precisar voltar nele. E, cara, é muito lindo, porque hoje foi um pai com um filho que foi meu paciente há anos atrás, que trouxe a esposa trouxe a irmã, né? A irmã indicou uma colega que é estudante de medicina, e ele acabou de trazer o pai. Então, eu não precisava falar muita coisa para ele fechar o tratamento comigo, porque o filho estava fazendo um processo de validação externa, um processo de transferência de autoridade. A experiência que o filho teve comigo, e hoje ele não voltou mais em mim porque seguiu as orientações pós-tratamento, fez com que ele trouxesse o pai. Então, isso é muito importante. Quando você procura esse sistema para controlar a dor, você sabe quando você deve e quando você não deve operar. É simples assim. Resumo da ópera, pessoal, para encerrar isso aqui. Você tem dor na coluna, você tem dor no joelho, você tem diagnóstico de artrose, tem diagnóstico de hérnia de disco. Te indicaram cirurgia sem você sequer tentar o tratamento conservador? Dê um passo atrás. Se questione, doutor, o que é o tratamento conservador? Ah, não, você vai tomar anti-inflamatório, analgésico, vai tomar essa injeção aqui, vai ficar de repouso. Saia correndo. Saia correndo. Todas as diretrizes internacionais contraindicam o repouso como tratamento da dor. A maioria das diretrizes colocam anti-inflamatórios e infiltrações como última instância antes da cirurgia. O que é que o que é que a APTA, Associação Americana de Fisioterapia, o que é que o guideline neozelandês prega, o que é que o NHS, o SUS da Inglaterra prega, o que é que os melhores sistemas de tratamento de saúde canadense, protocolo de Ontário, o que é que a galera toda do mundo recomenda como diretriz principal? Educação para você conhecer o que é o seu problema. Ó, eu sei o que eu tenho, eu sei o que fazer para melhorar, eu sei o que eu não devo fazer para piorar, e eu conheço os meus gatilhos. Quais são os gatilhos que provocam intensificação do meu sintoma? Isso é educação em dor. Quando o profissional conversa com o paciente e toda a explicação faz sentido, não quer dizer que você passou por um processo de educação em dor. Porque se eu olhar para você e pegar sua ressonância e falar, ó, tá vendo isso aqui? Seu joelho tá osso com osso, tá desgastando. Vai fazer sentido? Claro que vai fazer sentido. Então você vai achar que passou pelo processo de educação em dor. E aí qual é a chave que você tem que virar? Isso aqui, essa explicação que eu te dei, te encorajou ou te amedrontou? Se te amedrontou, querido, você não passou pelo processo de educação em dor. Entende? Porque quando você fica amedrontado com a explicação e tem um pensamento de preocupação excessiva, ruminativo, repetido, que projeta seu futuro de forma catastrófica, o que acontece? Você começa a andar com medo, com evitação, começa a ter super cautela, começa a se reconhecer como, ah, nossa, eu não estou andando direito, eu não sei mais o que andar direito, eu estou o tempo todo com medo, o tempo todo com cautela, medo de piorar. Você está num estado de hipervigilância por causa de uma explicação de desgaste de articulação lombar, de artrose de joelho, de artrose de coluna, de hérnia de disco, de seja lá o que for o seu diagnóstico. Isso não é educação em dor. Agora, se eu pego você e te mostro, realmente, seus amortecedores estão menos eficientes do que antes. Mas isso é esperado para a sua idade. Isso não significa que você tem que ter dor. Sabe por quê? Quem faz o amortecimento dinâmico é a musculatura que está ao redor do seu joelho. É a musculatura que está ao redor das suas vértebras. Nós temos como condicionar essa musculatura para proteger a sua coluna. E quando eu falo de condicionamento, quando eu falo de destravamento articular, eu induzo o paciente a entender que ele tem a ferramenta. Depende dele o que ele vai fazer, com que frequência ele vai fazer sob a nossa orientação para que ele melhore.
o controle do loco, ó, processo psicológico, o controle do loco interno começa a aumentar. E o controle do loco externo diminui. Caio, o que é isso? O que é isso? Controle de loco interno é quando eu sei que eu vou melhorar dependendo exclusivamente de mim. Eu sei que eu tenho que fazer isso para melhorar. E o controle de loco externo é quando eu acredito que alguém vai resolver o meu BO. Então, não vou naquele médico ali porque aquele médico vai fazer aquele procedimento e aquele procedimento vai resolver meu problema. Eu tiro completamente minha autorresponsabilidade. Eu transfiro a responsabilidade da minha reabilitação para o fisioterapeuta, para o médico, para o educador físico, para o personal, para o psicólogo. Isso é controle de loco externo. Paciente que tem um controle de loco externo alto tem autoeficácia baixa. Quando a crise pega, que o bicho pega de novo, porque sua dor vai voltar. Eu não sei se os profissionais por aí, os charlatões por aí, te falaram que nossos tratamentos eles não curam você, eles controlam o seu problema. Mas tem gente dizendo que vai te vender cura. E curandeirismo no Brasil é crime, não sei se você sabe. Então, quando o profissional fala isso para você, ele estimula ainda mais a sua dependência. Ele estimula ainda mais que sua autoeficácia caia. Aí quando a crise vem, como eu estava falando, você não consegue nem pensar. Você é incapaz de abrir seu celular e rever os vídeos da primeira semana, os vídeos da segunda semana. Ah, quem está tratando você não te mandou o seu tratamento para o seu celular, não? Perdeu ponto, né? Se você tivesse seu tratamento registrado no seu celular, será que agora na crise você seria capaz de pensar, ó, calma, respira. Dr. Caio me ensinou quais são os sinais de gravidade. Então eu vou testar tudo o que ele me ensinou a testar. Pronto, maravilha, testei e não deu positivo, ou seja, eu não tenho nada grave. Pronto, eu estou mais tranquilo agora. Será que você vai ser capaz de olhar e falar, ó, Dr. Caio faz essas perguntas aqui no início. E quando ele faz essas perguntas, o que que acontece? Nossa, essas perguntas me tranquilizam ainda mais. Eu não tenho os sinais de patologia grave. Então, quando eu não tenho as perguntas e os testes positivos, o que é que pode estar acontecendo? Eu estou num escape de dor. Ah, e quanto tempo ele me ensinou que o escape dura? Não, o escape dura 72 horas, 10 dias, 6 semanas, 12 semanas. Então vamos ver se os primeiros períodos de escape meu corpo dá conta do processo. E aí o paciente faz o quê? O paciente dá o benefício da dúvida para o próprio corpo. Será? Olha o comportamento do seu sintoma. Você vem para a sessão segunda, fica dolorido na terça, melhora na quarta. Repete os exercícios da terapia em casa sozinho, na quarta e na sexta. No sábado você tem folga do trabalho, fica mais em casa, relacionamento familiar, passeio com a família, e aí no domingo como é que você tá? Mal de novo. O que é que você fez na história pregressa? Foi para emergência, tomou bomba de medicação, fez repouso, e que dia você estava melhor? Na segunda, no fim do dia você estava melhor. Como que é dar o benefício da dúvida para esse paciente que está achando que precisa de cirurgia? Dar o benefício da dúvida para ele é simplesmente, pessoal, falar assim, ó, será que você melhorou por causa do remédio ou seu corpo já está dando conta do seu problema? E o paciente, hã? Como assim? Você acha que o remédio não fez efeito? Não, na verdade eu acredito que seu corpo já é inteligente. Você tem episódios muito bem documentados na linha do tempo de surtos e remissões do problema. Só que quando você tem um surto, você busca um tratamento de emergência. E aí, quando você vai entrar na remissão, você acredita que é o tratamento de emergência que te melhorou. E não é que não é. É que pode não ser. Será que essa semana você aguenta dar o benefício da dúvida para o próprio corpo? Para a gente tirar essa dúvida, na verdade eu já tenho certeza disso. Só que a provocação precisa ser reflexiva. Eu não posso entrar na minha hierarquia do saber e dizer, é isso, faça aquilo. Eu preciso provocar, através de um questionamento socrático, a reflexão profunda do paciente. Porque se não há reflexão profunda sobre um tratamento de dor, sobre uma indicação de cirurgia, o paciente toma decisões clínicas erradas. E no fim das contas, quem toma a decisão é o paciente. Hoje eu falei para um dos pacientes que veio aqui que eu não compito com médicos. Se o médico falou que tem que operar seu joelho e você, mesmo vindo aqui,
está querendo operar, eu não compito com o médico. Eu não fico tentando convencer você a não operar. Eu mostro o que funciona no meu trabalho. E você, no fim das contas, decide. Você acha que eu vou competir com o médico? Quantos anos-luz a medicina tem na frente da fisioterapia? Eu posso te falar uma coisa 30 vezes. Se você for no médico e o médico falar o contrário uma vez, você acredita no médico. Então eu não compito com médicos. Eu só te mostro a resposta que o seu corpo dá. Eu provoco reflexões profundas para você tomar a melhor decisão. E aí, quando a gente faz esse tipo de reflexão com o paciente internaliza, caramba, eu vou testar para ver da qual é. E aí, quando o paciente tem um surto no final de semana e não vai para emergência, apenas faz o que a gente pediu, padrão respiratório, os movimentos específicos que a gente ensinou durante o tratamento. Quando acorda no outro dia, o paciente está o quê? Melhor. E não tomou infiltração, não tomou corticoide, não tomou remédio. E o que é que aconteceu aí? O domínio próprio. Domínio próprio é uma habilidade que é citada até na Bíblia, pessoal. Não sei que religião você segue, não sei se você crê em Deus, mas domínio próprio é uma das habilidades bíblicas. Quando o domínio próprio acontece, o paciente joga a autoeficácia lá para 100%. E aí nos próximos eventos, quando ele tem a crise, não, fica tranquilo, segunda-feira eu estou melhor. Fica tranquilo. E o que é que acontece no fim das contas? Ele gasta muito menos. Ele procura muito menos assistência médica. Ele procura muito menos consultas com fisioterapeutas. Ele tem autonomia. E o melhor de tudo, ele sabe quando o caso dele tem probabilidade de ser grave para buscar uma investigação profunda de exames, de médico e por aí vai. E ele sabe quais são os critérios para que ele precise de uma cirurgia de coluna e uma cirurgia de joelho. Isso é lindo. Isso é colocar o paciente no centro do problema. Isso é pensar, sobretudo, na saúde do paciente. E aí, para você que é profissional e chegou até aqui, pensa o seguinte: o meu foco foi ajudar esse paciente. O meu foco não foi vender o tratamento para ele. A consequência do meu foco no processo correto fez com que ele tivesse o desejo de ser gerenciado pelo meu trabalho. Ele comprou o meu tratamento porque o meu foco não foi vender o tratamento para ele. Pelo contrário, eu boto as cartas na mesa. Eu falo do que eu tenho para oferecer, eu falo do que os médicos têm para oferecer, eu falo de tratamento psicológico, eu falo do melhor tratamento possível para a condição dele e ele toma a decisão. Ah, eu tenho que pagar agora? Não, de jeito nenhum. Você tem 7 dias aí para pensar até tal data, porque nessa data a gente não pode mais bloquear seu horário. E aí você tem 7 dias para pensar, se planejar, se organizar financeiramente, ver cartão de crédito. Ou seja, eu preciso passar uma imagem para o paciente de que eu estou 100% comprometido com o resultado dele. Mas também, olha a ambivalência, eu estou completamente desapegado. Ele precisa sair daqui sabendo que sim, eu preciso dele, mas ele precisa muito mais de mim do que eu dele. E é essa sensação que dá o gatilho mental de escassez. E essa escassez ela precisa ser íntegra. Se você realmente estiver precisando, não faça isso. Porque as microexpressões na sua face passam uma comunicação não verbal para o paciente que vai fazer, sabe o quê? Pedir desconto para você. Ele vai dizer que não pode agora. Ele vai falar sobre as despesas da vida dele, sobre o IPVA do carro, sobre a matrícula no colégio novo da filha. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu já tive pacientes que não quiseram pagar 5 mil reais de tratamento comigo por 6 meses de acompanhamento, mas venderam uma casa para pagar 160 mil reais numa cirurgia que 2 meses depois ele percebeu que estava completamente igual. Por que eu estou contando isso para você? Porque se você está com indicação de cirurgia, e vai ser para o plano de saúde, vai ser particular, ou se você não está com indicação de cirurgia, a dor ela precisa ser uma prioridade para você.
Porque a dor tira o seu humor, aumenta a sua irritabilidade, faz com que você se estresse mais com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, prejudica a concentração no trabalho, trabalhe menos, aumente o número de absenteísmo na empresa, você falta mais ao trabalho, não é mesmo? Se a dor não for uma prioridade para você, você nunca vai resolver ela. Às vezes o paciente tem até poder aquisitivo para pagar o tempo que for de tratamento comigo, mas não segue o que a gente pede. E o que acontece? Nós demitimos o cliente. Isso mesmo, nós demitimos o cliente. Cara, Caio, como assim? Como assim o quê? A minha propaganda é o seu resultado. Se você não está fazendo o que a gente pede para fazer para você melhorar e expor nossas mensagens para o seu ciclo, para o seu círculo de amizades, qual o sentido de você continuar o tratamento com a gente? Esse meu discurso já filtra quem vai chegar para mim. Pô, só vou para esse cara se eu estiver disposto a realmente seguir o processo do tratamento dele. Eu não vou para esse cara para fazer só uma consulta. Porque ele já deixa claro que só uma consulta não melhora ninguém. Ah, mas quando eu fui naquele quiropraxista ali, eu melhorei. Melhorou. E a dor voltou com quanto tempo? E aí você fez autoquiropraxia em você quando a dor voltou ou gastou o dinheiro de novo? No fim das contas, você faz, supondo, tá? Você faz 8 sessões a R$ 3.000 comigo e faz 30 sessões a R$ 3.000 com o cara. E o cara lá não resolve por mais barato que ele seja. Entende? Então vocês precisam identificar quais são os critérios. Identificar, olha, eu tenho esses sinais, eu vou para o médico, vou para o ortopedista. Eu não tenho esses sinais, eu vou direto para o fisioterapeuta. Mas eu não vou para um fisioterapeuta qualquer. Eu vou para um fisioterapeuta músculo-esquelético. O fisioterapeuta músculo-esquelético é o profissional que vai gerenciar esse tipo de problema. É o profissional que vai confirmar, se o seu exame físico está compatível com o que você trouxe na ressonância magnética. Ele vai confirmar se a sua história é compatível com o exame físico a ponto de você não responder ao movimento e realmente ter que fazer um procedimento cirúrgico. Se você já está decidido em fazer uma cirurgia, eu te desejo boa sorte. Mas se você ainda está na dúvida, está com algum receio, eu te convido a dar o benefício da dúvida para um fisioterapeuta musculoesquelético. Seguir um processo de tratamento por no mínimo 12 a 24 semanas, para que você não só não precise da cirurgia, porque se a dor voltar de novo, você vai fazer outra cirurgia. A dor vai voltar, você operando ou não operando. A dor vai voltar com o nosso tratamento também. Mas quando a dor voltar, você aprendeu o que você tem que fazer para você controlar o problema sozinho e não investir dinheiro, nem tempo, nem vida de novo no tratamento. Tá bom? Se você conhece alguém que tem dor na coluna, dor no joelho ou em qualquer articulação, se você conhece alguém que está indo para a cirurgia, clica no aviãozinho, encaminha essa live, encaminha esse podcast para essa pessoa, porque quem sabe assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas a não fazerem procedimentos desnecessários. Se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que eu te expliquei aqui, tem uma caixinha de perguntas nos meus stories. Vai lá na caixinha de perguntas e manda sua pergunta individualizada que a gente vai te responder em vídeo, tá bom? É isso. Nunca se esqueça que movimento é vida. Um grande abraço, pessoal.